Aí o Planalto sente o câmbio, né? Câmbio todo mundo sente, porque tem um princípio básico. O Brasil tem uma economia política funcional. O que isso significa? Significa que os políticos entendem os sinais da economia. Se o cara fizer bobagem na macro, ele sabe que a sociedade vai puni-lo. E o câmbio é um termômetro, É um disso, termômetro. assim, porque é muito visível para todo mundo, visível, né? todo mundo. E não é o melhor termômetro. Eu vou dar um exemplo que eu passei. Desculpa interromper, mas é um hiato que vale a pena. Eu acho que o nosso ouvinte escutar isso. Eu tive em Brasília, conversando com um senador, não vou dizer o nome porque não cabe, mas é um senador muito, muito, muito ciente dos problemas econômicos, comentando que havia uma percepção geral entre os economistas de que havia exagero muito grande no tamanho da PEC da transição. Aí ele falou para mim: Marcelo, entendo, até concordo, mas você tem que se colocar do nosso lado aqui. Vocês mesmo, da Faria Lima, têm esse discurso, mas olha o câmbio é 5. Então, a gente não está vendo isso. Brasília não está percebendo esse alarme que vocês estão soando. E aí, qual é o problema do câmbio? Que o câmbio é uma variável importante, sem dúvida nenhuma, porque afeta o custo de vida da população, mas diante dos nossos problemas macro, e talvez o principal deles seja o fiscal, ele nem é o alarme mais relevante. O alarme mais relevante é a curva de juros, que é o preço pelo qual o Tesouro se financia. E esse está gritando há muito tempo. E quando a gente olha isso, a gente está falando de níveis de crise. Então, você olha a taxa real de uma NTNB, de qualquer prazo que você pegue, está muito próximo dos picos que foram atingidos lá no governo Dilma, onde a gente viveu, de fato, uma crise aguda. Então, esse é o ponto. A economia política, ela sabe ler os sinais e ela reage a isso, mas muitas vezes os sinais eles são um pouco míopes. Porque o problema é o seguinte: o político não está preocupado com a curva de juros. Por que ele se preocupa com o câmbio? Porque o câmbio vai bater na inflação de alimentos. Agora, isso que o Marcelo pontuou é interessante. Quer dizer, você tem uma NTNB pagando mais de 6% real, ela espelha um risco muito grande. E uma expectativa de que as coisas não vão se encaminhar muito bem. Claro, lógico. Quando a gente aprovou a PEC do teto dos gastos, não foi coincidência que a curva de juros e a Selic atingiram os menores patamares desde uma coisa está ligada na outra. Então, a gente bateu lá o câmbio 5,7 em junho desse ano, aí Brasília sente. Aí o presidente deu várias declarações contemporizando, liberando o Gabriel Galípolo para subir juros se for necessário. Aí falou explicitamente isso. E reafirmou, fez lá inúmeras profissões de fé na manutenção do arcabouço fiscal. E eu acho que a gente tem, até o final desse ano, um ciclo de distensionamento. Acho que no final do ano o câmbio vai estar mais valorizado do que está hoje. Faz parte desse ciclo de distensionamento. No quarto decreto de revisão da execução, decreto bimestral de revisão da execução fiscal do ano, não mudar a meta e contingencial que for necessário. O PILOA veio ok para o ano que vem. E o ciclo de alta de Selic, mostrando que o Banco Central é de fato independente, ele tem delegação para cumprir o papel dele, que é manter a inflação dentro da meta. Isso tudo, mais o Banco Central americano, que começa de forma consistente a reduzir juros a partir da próxima reunião, que vai ser, acho que semana que vem, prepara um cenário para uma descompressão dos mercados até o final do ano. Aí, em algum momento do ano que vem, eu não sei quando, abril, maio, junho, inicia-se um novo ciclo de tensionamento. Porque a gente vai ver que a execução fiscal desse ano, do ano que vem, vai estar mais difícil. E vamos começar a discutir o orçamento para 26. E aí o presidente Lula vai querer gastar bastante em 26 para se reeleger. Então, o seu recado para o presidente Lula é: aperta em 2025. Aperta agora, aperta hoje. Mas não é um piloto condizente com esse desenho da economia política que você está sugerindo aqui, né? Esse piloto de 20. Ok, eu acho que tem alguns problemas, receitas um pouco superestimadas, mas deixando isso de lado, ele tem uma redução de taxa de crescimento. Piloa, só para a gente botar uma tecla SAP aqui, é a lei, né? O projeto de lei. O projeto de lei orçamentária anual. Piloa. É um projeto que todo ano o Executivo Nacional envia para o Congresso no último dia de agosto. E isso é uma coisa interessante, porque esse momento, quando
o Congresso recebe isso, deveria ser dado muita publicidade para as pessoas, inclusive, sabe, mesmo quem não acompanha a economia, porque afinal de contas o dinheiro está ali, né? O que vai ser feito com o dinheiro está ali, O dinheiro né? está ali, o nosso conflito distributivo está ali. E o juro alto do país está ali. Todo mundo deveria acompanhar e olhar como é que é. Mas, enfim, voltando ao que você estava falando, então o seu recado que é para o presidente Lula é: faz agora, porque 2026, se você não fizer agora, 2026 você vai ter um problema grande. Exatamente. Qual é a dúvida que a gente tem? A impressão que dá é que hoje o presidente Lula ele tem opiniões firmes sobre economia, coisa que ele não tinha no passado. No passado ele ouvia mais. Ele ouvia mais. Parece que ele tem opiniões firmes sobre economia e parece que ele foi convencido de que gasto público lidera o crescimento. Parece que ele foi convencido que o gasto público é que puxa o crescimento.